Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, mais uma vez, pela infinita misericórdia do Senhor. Nesse fim de tarde aqui, pela misericórdia do Senhor, nesse dia aqui tão bonito, que o Senhor nos concedeu. Eu quero falar para você, mas primeiro eu quero dizer para você que você faça o teu like, se inscreva, compartilhe, faça enquanto é dia. Porque a noite vem vindo aí, a gente está acostumado a falar, e uma hora as coisas, a hora chega. Quando chegar essa hora pode ser tarde, então aproveite hoje que ainda é dia, nesse momento. Eu quero falar um pouco com você a respeito da revelação. Revelação. Eu vejo nessa caminhada, há anos que a gente transita nesse caminho, e a gente vê tantas coisas que a gente não queria ver, mas a gente vê. Porque nós temos um caminho estreito, então a gente sabe que muitas coisas podem acontecer do nosso lado, mas nós temos um caminho estreito. Nós temos um caminho de aprendizagem, que nós estamos aprendendo dia após dia. Nós estamos aprendendo. E nós temos obrigação, por isso que eu digo para você, aquilo que você tem para me ensinar, me ensina, eu quero aprender. Eu preciso aprender. Nós estamos juntos nessa caminhada. Nós servimos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, é o único Deus que tem salvação para nós. Eu quero falar a respeito da revelação. Eu quero começar lá em livro de Daniel. Quando o anjo começou a revelar as coisas de Deus para Daniel. Em Daniel 2, e no versículo 22. Vou começar no 21. Que diz assim, ó. Vamos ler junto, você que tem tua Bíblia, você que tem teu telefone, você pode baixar o aplicativo para nós aprender da palavra de Deus. Que diz assim, ó. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis, e ele dá sabedoria aos sábios, e ciências aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece os que estão em trevas, e com ele mora a luz. Amém? Nós podemos ver que esse Deus não tem o oculto e escondido que não se manifesta. Ele revela tudo. Mas ele revela. Eu digo para você aí, ó. Você que vive correndo atrás de revelação, de recado, de profecia. Espere em Deus. Deus tem uma revelação para você. É Deus que revela para nós. O oculto, o escondido, o momento que Deus revelar para você. A sua palavra, quem sabe aquela palavra que você muito tempo você queria entender. Mas a palavra será revelada para quem? A Bíblia diz. Para os pequeninos. Para aqueles que são pequenos, para aqueles que se humilham. Aqueles que, como disse o apóstolo Paulo, que muitas vezes tem desejo no coração de desaparecer. Que diminui a eu, mas cresça Jesus na minha vida. A palavra de Deus se manifeste na tua, na minha vida, nas nossas vidas. A palavra de Deus. Então nós precisamos tanto de Deus na nossa vida. Tanto de Deus na nossa vida. Eu quero dizer para você que eu tive revelações.
Eu já tive revelações. É bom para não ficar desacostumado. Eu tive revelações de Deus na minha vida. Revelações que verdadeiramente se confirmaram. Mas primeiro Deus revelou para mim. Primeiro Deus revelou para mim. Para depois, então, revelar para o pregador. Eu já sabia o que Deus estava mostrando, falando, testificou no meu coração. Eu tive visões espirituais. Uma certa ocasião eu estava, como diz, meio cá, meio lá. Como às vezes a gente facilita as coisas e brinca com Deus. Coisa que não deveria, mas a gente brinca com Deus. E eu tive uma revelação. Eu estava sentado e eu chorava muito dentro de uma igreja. E ali disse que atrás de mim tinha um precipício. Diz que eu olhei espiritualmente para trás de mim e eu vi um precipício muito fundo. Diz que eu chorava tanto. E eu me vi agarrado num fio de linha. E na mesma hora eu ouvi uma irmã, que ela tinha ganhado uma oportunidade e ela dizia na frente: estou vendo um irmão aqui, Deus me mostra ele agarrado no fio de linha. E atrás dele tem um precipício. Como Deus já tinha falado comigo, me mostrado essa revelação, eu não tinha como duvidar. Eu saltei e me atirei lá na frente, chorando aos prantos. E ali Deus usava ela e dizia: estou te dando a última oportunidade. Até hoje eu não brinco com Deus porque eu sei que Deus revela o profundo, o escondido. Nós não devemos brincar com Deus, não devemos facilitar. Então eu digo para você, não devemos correr atrás de recado, de profecia, disso, aquele outro. Mas fique na presença de Deus, que Deus vai falar com você no momento certo. Deus vai iluminar os teus caminhos, Deus vai mostrar, Deus vai revelar através da sua palavra. Que verdadeiramente o que Ele quer de você, os filhos, como Jesus mesmo disse, são revelados aos filhos. Não é revelado para qualquer um, não. Mas para os filhos é revelado. Como ali, ele falando para Pedro, ele dizendo: bem-aventurado sois vós. Bem-aventurados sois vós, porque Deus estava revelando para Pedro a palavra. E Deus estava revelando que ele verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Que ele era Deus que se manifestava no meio deles. Você tem alguma dúvida? Espera a revelação de Deus chegar até você. Busca de Deus, clama a Deus, jejua, ora. Mas não fica de igreja em igreja, de porta em porta. Ah, Deus tem que me mostrar, Deus não tem que mostrar. Deus mostra pela infinita misericórdia. Com os seus, Deus vai falar. Com os seus escolhidos, Deus vai falar.
Tu pode ficar tranquilo porque Deus vai falar contigo no momento certo. Eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, que nós não estamos perdidos, nós não estamos sem uma direção, porque Deus é a nossa direção, porque o Espírito Santo é a nossa direção, o Espírito Santo é o nosso consolador. Esse Deus, Ele fala conosco. Ele sabe o que nós precisamos, até mesmo antes de pedir, Ele sabe tudo que nós precisamos. E Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Qual é o desejo que você tem no teu coração? Qual é o desejo que você tem no coração? Você tem desejo da salvação e da vida eterna, então diga para Deus: eu quero o oculto escondido que se manifeste na minha vida. Se existe pecado na tua vida, se existir pecado na tua vida, vai se manifestar. E você vai se arrepender, você vai se humilhar, você vai se consertar, Deus vai mudar a tua vida. Se existe algo que você precisa mudar, Deus vai te revelar. Mas é Deus. É Deus. Não pode ficar correndo de um lado para o outro. Porque muitos vão dizer para você: Cristo está aqui, Cristo está ali. Mas não creiais, diz a Bíblia, não é para crer. Tu vai chegar numa porta, muitas vezes, e vai ver uma revelação da carne. Vão dizer: aqui é o teu lugar. Deus está me mostrando, Deus está me revelando, e eu te digo, ó, se não testificar no teu coração, se Deus não está no negócio, cuidado. Cuidado. Ilusão, fachada, fantasia, né? Promessas daqui, promessas dali. É a promessa de Deus na tua vida. Primeiro, aceita a palavra de Deus na tua vida. Segundo, espera de Deus aquilo que Deus quer falar de ti. Se a palavra de Deus fizer morada no teu coração, então verdadeiramente Deus tem compromisso com a sua palavra. E Ele vai revelar o oculto, o escondido para você, assim como revelava para os seus profetas. Assim como revelava para os seus filhos, como revelou para Pedro e para muitos outros. Assim como Ele revelou para Paulo, na conversão de Paulo. É Deus que está no negócio, você precisa desse Deus. Você precisa da revelação que revela o profundo e o escondido. Não é essa revelação frajuta por aí, não. Não é essa revelação frajuta. É a revelação que penetra no íntimo do teu coração. Lá no íntimo do teu coração. Eu recebi muitas revelações, mas essa foi uma que eu recebi. Essa foi uma revelação. E me testificou, por isso que eu estou até hoje. E eu me apeguei nela, disse o Senhor. É verdade, é o Senhor que está falando comigo. É o Senhor que está falando comigo. Muitas vezes está sentado num banco, muitas vezes. Deus fala contigo. E aí usa alguém para confirmar. Espera Deus usar alguém para confirmar, não para... Primeiro fala com Ele, que está lá, para depois falar contigo. É, meu amado.
Deus tem um plano com a sua palavra. Deus tem uma promessa com a sua palavra. Deus tem um compromisso com a sua palavra. E a sua palavra já está no teu coração. Por isso que Deus tem um compromisso. E Ele vai revelar o profundo e o escondido. Que você não vai precisar correr de um lado para outro. Uma mente confusa. Senhor nosso Deus, ó Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua infinita misericórdia, Pai. Por tudo, Pai, que o Senhor tem nos concedido até aqui. Por esta palavra de revelação. Que não seja a revelação da carne, né? Mas a revelação pelo teu Espírito Santo, porque Ele conhece tudo de nós. O Senhor conhece tudo de nós. O Senhor sabe o que nós precisamos no dia a dia, a nossa necessidade. Se precisamos se converter, se precisamos chegar mais para perto de Ti, se precisamos, meu Deus, ser transformados, Pai. Oh, meu Deus, se precisamos de algo, meu Deus, para melhorar a nossa vida financeira, meu Deus. Nossa vida, meu Deus, o Pai, material. O Senhor sabe. E o Senhor pode fazer. Revela, Senhor, o profundo e o escondido, Senhor. Em nossas vidas, em nosso coração, em nossa mente. Pela Tua infinita misericórdia, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado.